Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Então, a gente vai iniciar hoje uma série de conversas que a gente chama sobre o tema Amazônia, Campo e Território, né? E que ela tem como objetivo proporcionar um espaço debate, de debate e discussão sobre esses temas tão caros à Amazônia, né? E tão caros ao debate geográfico, né? Então, a ideia é sempre as aulas elas serão nesse formato, dia de quarta-feira e sexta-feira, das 16 às 18, né? Duas horas, né? E sempre que for possível, a gente grava, digo sempre que for possível, porque geralmente não depende da gente, às vezes tem problema, às vezes vai dar para gravar, né? E aí a gente grava e disponibiliza depois para que vocês possam ouvir novamente, para que os colegas da reunião possam ouvir novamente, e assim a gente vai caminhando, tá? A gente vai caminhando. Vocês fiquem à vontade para perguntar, para interromper a hora que desejarem, a hora que não entenderem, né? E fiquem à vontade, né, para fazer o processo para interromper, para, enfim, para perguntar, né? Porque o fundamental é ter o diálogo, o fundamental é ter o diálogo, certo? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, e eu vou compartilhar a tela com vocês, a gente começar o debate, né? Todo mundo está vendo a minha tela? Ainda não. Está vendo agora? Agora sim, professor. Tá. Então vamos lá. O nome é Amazônia, Campo e Território, né? Hoje a gente vai falar de alguns temas assim que são importantes dentro desse debate, né? Primeiro é que, apesar de que a gente é comum falar Amazônia isso, Amazônia aquilo, Amazônia aquele outro, essa terminologia chamada Amazônia, né? Essa terminologia chamada Amazônia para se referir a uma fração do Brasil, ou se quiser, da América do Sul, da América Latina, esse termo Amazônia, acionando uma base espacial, isso é muito recente. Isso é muito recente, né? Então, a referência que nós temos de Amazônia, seja sinônimo de região norte, seja sinônimo de Amazônia Legal, por exemplo, é muito recente. É muito recente. Então, o que você vai ter antes, o que você vai ter antes, por exemplo, né? O que tá dando para ver minha tela? É que quando o pessoal entrar depois, aí eu tenho que parar. Então, é o seguinte, eu vou interromper a apresentação e vou ficar falando alguma. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, assim, porque quando o pessoal entra, aí eu tenho que parar compartilhamento para poder abrir a tela. Estão vendo? Ó, meu slide? Estão, né? Estão vendo o slide meu? Sim, tá aparecendo. Tá. Então vamos lá. Aí, a gente chama de Amazônia, esse termo Amazônia é algo muito, muito recente. Muito recente, né? Recente que eu falo é basicamente século XX, né? Essa referência, esses contornos
delimite esses contornos, digamos assim, territoriais, e essa imagem de Amazônia, esse imaginário de Amazônia, digamos assim, é algo que é muito, muito recente, né? É muito recente e que ele praticamente a partir... Vou ter que... Você não vai prestar, vou interromper, ela não vai prestar, vou ficar muito atrapalhado, né? Esse imaginário, de Amazônia enquanto um construto uniforme, digamos assim, com uma relativa homogeneidade, uma coisa muito recente, século XX, né? Século XX. Por quê? Porque a gente vai perceber o seguinte, que antes, o que eu tinha antes, né? Quando o colonizador, quer seja o colonizador português, a partir de 1616, ou mesmo antes, o colonizador holandês, francês, inglês, quando eles adentram no Rio Amazonas, a bacia do Amazonas, que até então era desconhecida, a calha do Amazonas, né, era o elemento, digamos assim, que singularizava a região, né? Então, antes da Amazônia, havia o Amazonas, né? Então, era o Amazonas, isto é, o rio e seus afluentes, né, que singularizava a região. Então, quando tu falava dessa parte, tu estava falando do Amazonas, né, que não era somente o rio, né, era como se fosse a região banhada pelo rio, né, por onde se espalhava tribos, por onde se espalhava missões, por onde se espalhava aldeias, por onde se espalhava povoados, né, por onde se espalhava fortes, por onde se espalhava engenhos, por onde se espalhava fazendas, mas é o Amazonas. Não tinha uma coisa chamada Amazônia. Tá? Então tinha o Amazonas e tinha o estado do Maranhão. Ou depois o estado do Maranhão e Grã-Pará, ou depois o estado do Grã-Pará e Maranhão, né? Mas não tinha essa coisa chamada Amazônia. Se falava Amazonas. Tá? Então, a ideia de Amazônia mesmo, de Amazônia enquanto uma base espacial, enquanto, entre aspas, uma diferenciação de área singularizada pela calha do Amazonas, isso é uma construção do século XX. Isso é uma construção do século XX. E construção do século XX, sobretudo, por conta da ação do Estado. Tá? Mas quando a gente fala ação do Estado, a gente está dizendo, a gente está trabalhando com a ideia de que o Estado, ele é composto por um bloco de poder, né? Esse bloco de poder tem muitos interesses dentro dele, e um dos interesses que tem nesse bloco de poder é o interesse do capital comercial, capital financeiro, né? E aí, então, geralmente, as ações que o Estado toma são ações para, geralmente, atender interesses desse bloco do poder. Tá? Esse bloco do poder. Tá? Então, por quê? Porque não existe uma reprodução da sociedade se não tiver o Estado, no caso, e esse Estado ele vai servir a esses interesses, no caso, o que está no bloco do poder. Tá? Então, é esse Estado que tem no bloco do poder que vai inventar esse termo chamado Amazônia, mas a gente vai ver por quê. Tá? Então, de início, o que é que eu tenho? Desde quando a Amazônia era Amazonas,
desde quando a Amazônia era Amazonas, né, ou Amazonas, ou País das Amazonas, existe uma literatura imensa que se refere a esse período não como Amazônia, mas Amazonas, o País das Amazonas. Então, os viajantes, quando se falavam sobre o Amazonas, sobre as terras do Amazonas, não era sobre a Amazônia. A Amazônia é século XX. Tá? Então, isso é importante para a gente, porque mostra o seguinte, que o que nós chamamos de Amazônia nem sempre existiu como Amazônia. Então, se o que nós chamamos de Amazônia nem sempre existiu como Amazônia, né, o que existiu era acompanhado de um desejo muito grande, né, a própria ideia de Amazonas e de Amazônia, por exemplo, eles têm uma coisa em comum, que é o que se chama de possessão maravilhoso. A ideia do maravilhoso. Né? Se existe uma fração do território brasileiro, ou da América, um território brasileiro, vamos falar assim, que cada vez mais introjetou o discurso do maravilhoso, essa parte é a Amazônia. Essa parte é a Amazônia. É o discurso do maravilhoso, é o discurso das possessões maravilhosas que vai impulsionar os viajantes a saírem lá da Europa, vai impulsionar holandês, alemão, francês, inglês, espanhol, português. É esse discurso do maravilhoso que vai impulsionar essas pessoas a virem para cá, porque na cabeça delas, no maravilhoso, aqui havia o que estava na cabeça delas, elas iam encontrar o que estava na cabeça delas. Por isso que se chama possessão. Que é o nome do livro do Stephen Greenwald, deixa eu ver se está por aqui, depois eu encontro para mostrar para vocês. Possessões maravilhosas, eu não sei onde que está, que é justamente isso, os viajantes, eles vêm com aquela intenção de que vão encontrar o que eles procuram. Então, o que é que eles procuram? Recursos naturais, ouro, prata, espécies exóticas, eles procuram um novo país, uma nova terra, uma nova sociedade. Então, a ideia do maravilhoso, ela vai ser um fio condutor que vai impulsionar a chegada do colonizador. Né? Por exemplo, os sonhos dos jesuítas quando chegam aqui, é formar meio que um Estado teocrático. Vão querer, por exemplo, converter os indígenas, né, e formar uma sociedade onde a regra é a Bíblia, digamos assim. E vão conseguir fazer isso no Rio Grande do Sul. Né? Então, nos 7 povos das missões, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, os 7 povos das missões no Rio Grande do Sul é o exemplo de como a colonização jesuíta deu certo. Eles conseguiram formar, com os índios Guarani, eles conseguiram formar um povoado que era praticamente teocrático. E isso era uma ameaça tanto para o Estado português quanto para o capital comercial. Aí o que o Estado português fez? Aí o que o capital comercial fez? Matou e queimou tudo. Destruiu tudo. Por incrível que pareça, a única experiência jesuíta que deu certo, no sentido de um lugar teocrático, foi destruído justamente porque deu certo. Justamente porque deu certo. Então, vinha com essas possessões maravilhosas. Com a ideia. Eles vinham com uma ideia na cabeça, né? Por isso é uma possessão, porque, na realidade, eles queriam que o que eles tinham na cabeça encontrasse no lugar. Né? Então, esse é um negócio muito interessante. Por quê? Porque o que eu chamo de Amazonas, ou o que eu chamo hoje de Amazônia, está muito associado a um tipo de identidade e de representação. Tá? Eu projetei no Amazonas e eu projeto na Amazônia
um sentido, uma perspectiva, um destino, uma função. Eu projeto. Né? Então, por isso que, tanto na época do Amazonas quanto na época da Amazônia, o sentido do Amazonas e o sentido da Amazônia é delineado a partir de fora. A partir de fora. Né? É a partir de fora que as missões são estabelecidas. É a partir de fora que os engenhos são construídos. É a partir de fora que a pecuária é construída. É a partir de fora que a agricultura é construída. É a partir de fora que o diretório pombalino é construído. É a partir de fora que aldeias se transformam, que tribos se transformam em aldeias e depois em vilas e depois em povoados. É a partir de fora. É a partir de fora, é a motivação de fora que vai impulsionar, por exemplo, a cabanagem. É a partir de fora que vai impulsionar a economia da borracha. É a partir de fora que vai impulsionar os soldados da borracha. É a partir de fora que vai impulsionar a criação de Fordlândia. É a partir de fora que vai impulsionar a mineração. Quer dizer, é a partir de fora. É a partir de fora. Né? Porque a ideia de possessão maravilhosa faz com que o exterior projete, quer seja no Amazonas ou quer seja na Amazônia, projete um destino. Ele projeta um destino. E ele quer que aquele destino se cumpra. Então, na época do Diretório Pombalino, por exemplo, a partir de 1750, né, o Francisco Mendonça, ele projeta na Amazônia um destino. O que é que ele queria? Ele queria que se realizasse na Amazônia, em pleno século XVIII, metade do século XVIII, se realizasse a fronteira agrícola. Que ele transformasse a economia extrativista, que era a base do jesuíta, né? Ele queria que transformasse isso numa economia agrícola, quer dizer, queria que houvesse produção agrícola, povoados agrícolas, né? E transformasse a Amazônia numa grande produtora de produtos de alimento oriundo da agricultura. Né? Então, esse era o sonho do Francisco Mendonça. Então, ele vai incentivar casamento de colono com Índia. Aí, com isso, ele dá terra para eles, dá financiamento para eles montarem as áreas agrícolas. Né? Ele vai incentivar a circulação do dinheiro. Ele vai criar companhias comerciais para trazer escravos. Né? Por quê? Porque ele projeta para a Amazônia um destino. Ele projeta para a Amazônia um destino. Né? E quando o Henry Ford, por exemplo, ele traz Fordlândia para cá, na época da borracha, né? Início do século XX, ele traz uma planta industrial de borracha, ele traz uma cidade pronta, inteirinha, para se implantar em Belterra, ele traz uma cidade pronta. Um hospital, caixa d'água, cinema, sabe? Tudo, mas assim, que só tinha nos Estados Unidos, nunca tinha aqui. Então, ele projeta. Tá? Então, com isso, o que é que eu estou dizendo? Que dificilmente a gente consegue entender a Amazônia ou o Amazonas sem olhando só internamente. Né? Porque o sentido do Amazonas, o sentido da Amazônia, ele é construído externamente. Tá? Mas eu não estou dizendo com isso que o sentido ele é imposto. Nada é imposto. Tá? Eu não estou dizendo que o colonizador veio aqui e impôs uma coisa. Não é isso. Né? Por quê? O que é que eu estou dizendo? Que toda e qualquer projeção de sentido para a Amazônia vai encontrar aqui dentro condições que vão resistir a essa projeção, mas vai encontrar condições que vão ser parceiras. Veja bem, se quando o colonizador chegou aqui, se todas as tribos indígenas, se todas as nações indígenas fossem contra o colonizador, vocês acham que ele teria colonizado?
Nunca. Né? Então, quando o colonizador chega aqui, no caso da Amazônia, ele vai encontrar tribos indígenas que brigavam entre si. Ele vai encontrar tribos indígenas que eram amigas entre si. Ele vai encontrar conflitos aqui na Amazônia. Né? Aí o que ele vai fazer, o colonizador? Ele vai tomar partido. Tá? Ele vai estabelecer alianças com uma das tribos. Aí o que a gente vai ter? A gente vai ter indígenas se juntando com o colonizador para lutar contra uma outra tribo indígena. A gente vai ter colonizador se juntando com o colonizador para brigar com uma outra tribo indígena. Tá? Quer dizer, os indígenas, eles não são vítimas do processo. Eles não são vítimas do processo. Tá? Então, o que eu quero é inaugurar uma narrativa que tira essa história de fracos e oprimidos que foram devorados. Não se trata disso. Tá? Teve conflito? Teve conflito. Só que a anatomia do conflito não foi anatomia entre colonizador e indígena. Porque se fosse contra o colonizador indígena, o colonizador perderia feio. Porque os indígenas eram mais numerosos, porque os indígenas conheciam os caminhos e descaminhos da terra firme, da floresta, da várzea, porque os indígenas conheciam qual é a parte do reino vegetal que a gente pode consumir, qual é a parte dos rios que tem peixe, qual é a parte... Ele conhecia tudo isso. Então, o colonizador, a primeira coisa que o colonizador vai fazer, vai procurar fazer aliança com os indígenas. Tá? Fazer aliança com os indígenas para lutar contra o inimigo comum do indígena. Então, aí tu vai ver muito indígena se juntando com o colonizador para capturar outros indígenas. Tu vai ver isso. Né? Tu vai ver isso. Né? Então, onde eu quero chegar? Então, a própria a identidade e a representação, o sentido de Amazônia, ele não é uma coisa imposta. Né? Eu digo que ele vem de fora, certo? Mas quando ele chega aqui dentro, ele encontra sociedades que vão absorver esse discurso e vão colocar para frente. Por que vão absorver? Porque ganham com esse discurso. Tá? As frações indígenas que se uniram ao colonizador, elas só se uniram porque elas ganhavam algo. Tá? Mais na frente, por exemplo, a fração do bloco do poder que se uniu ao capital industrial, por exemplo, para trazer os grandes projetos para a Amazônia, né, ela ganhou algo. Tá? Então, onde eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, esse vetor externo, quando chega na Amazônia, ele não é invasor, ele é convidado. Isso não tira dele as consequências que ele causa. Tá? Então, a gente pode sim, muito bem dizer que os grandes projetos na Amazônia causaram, ampliaram tensões, disputas, conflitos, que eles ampliaram a degradação ambiental, que eles ampliaram a desigualdade espacial, que eles ampliaram muitos problemas que existem, sem dúvida alguma. A gente não pode dizer que eles são invasores. Não são. Eles são convidados. Por quem? Pelo bloco no poder. Para entender? Então, o raciocínio não é mais entre opressor e oprimido. Então tu está dizendo que acabou opressor e oprimido? Não, eu estou dizendo que opressor e oprimido existe. Mas eu estou dizendo que agora se tornou difícil dizer quem é só opressor e quem é só oprimido. Ficou difícil. Não está tão claro, não. Não está tão claro. Tá?
Não está tão claro. Muito bem. Tá dando para acompanhar? Está dando para acompanhar? Tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Que é a ideia de possessão maravilhosa. Né? Está sempre junto. Né? E ela é possessão maravilhosa porque os outros passam a acreditar. É interessante que a ideia de possessão ela é projetada de fora para dentro, né? Ou seja, do externo do Amazonas, da Amazônia para dentro da Amazônia. Né? E o que é mais interessante é que quem está aqui dentro do Amazonas, ou aqui dentro da Amazônia, né, vai acreditar. Vai acreditar. Né? Aí, quando ele acredita, ele valida o discurso da possessão maravilhosa. Quando ele acredita, ele valida a colonização externa. Ele valida. Ele valida. Né? Ele valida. Né? Então, aí, outro ponto que a gente tem que considerar, né, então, que essa identidade e representação, essa imagem que a gente tem construída sobre, sobre o Amazonas ou sobre a Amazônia, né, ela só pode ser compreendida considerando a política, o poder e a dimensão espacial. Né? Então, esses três elementos, política, poder e dimensão espacial, eles estão na base dos processos que configuram a Amazônia enquanto Amazônia. Né? É um negócio muito, muito interessante, porque, por exemplo, política, por quê? Né? Porque isso que a gente chama Brasil, ou isso que a gente chama inicialmente Amazônia, né, de certa maneira, durante muito tempo, foi dividido entre Portugal e Espanha, né, pelo chamado Tratado de Tordesilhas. Então, durante muito tempo, isso que a gente chamou Amazonas, ou isso que a gente chama de Amazônia, principalmente o que a gente chamou de Amazonas, né, durante muito tempo, o Amazonas era um espaço que muito dividido entre portugueses e espanhóis. Né? Só que os portugueses eles vão adentrar na caia do Amazonas. Eles vão adentrar e, sobretudo, as missões religiosas, elas vão adentrar e vão construir vilas e vão construir povoados. Elas vão povoar a caia do Amazonas. De modo que, quando vem o Tratado de Madrid, né, e no Tratado de Madrid Portugal foi demasiadamente esperto, né, porque o Tratado de Madrid diz mais ou menos o seguinte: olha, onde tu povoaste é teu. Né? Então, onde tu povoaste é teu, quer dizer, os povoados que a Espanha construiu pertencem à Espanha, os povoados que Portugal construiu pertencem a Portugal. Né? Só que praticamente na caia do Amazonas foi Portugal que povoou, sobretudo por meio das missões. Né? Então, tu vai ter um Amazonas praticamente português, quando que originalmente, pelo Tratado de Tordesilhas, ele era predominantemente espanhol. Né? Ele era predominantemente espanhol. Tá? Então, aí tu tens um exemplo de como é que a política associada ao poder, como é que a política associada ao poder, ela vai desenhar uma configuração, no caso, a configuração do Amazonas, né? No caso, a configuração do Amazonas. Né? Mas essa relação entre... outro exemplo da relação entre política, poder e espaço é em pleno século XIX,
isso bem depois da abertura, bem depois da independência, e isso depois da abertura dos portos em 1808, da independência em 1822, mesmo depois desses dois eventos, o Amazonas ainda estava fechado para navegação estrangeira. Estava fechado para navegação estrangeira. Tá? Então, ele só vai abrir já praticamente na metade do século XIX, 1853, por aí assim. Né? Então, havia uma preocupação das elites locais em elas serem sufocadas pela abertura do Amazonas à navegação estrangeira. Havia muito essa preocupação. Então, ela vai fechar isso daí, né? E só vai abrir mesmo a partir de 1850, por aí assim, com o Farquhar. Farquhar já, não é o Farquhar, meu Deus. Como é o nome do cidadão lá, que abre o Mauá, Barão de Mauá. Farquhar é da Madeira Marmoré. É o Mauá que vai ter essa companhia, vai criar a companhia de navegação do Rio Amazonas. Esse é um outro exemplo. Um outro exemplo é na definição, por exemplo, do que se chama de região norte. Né? O que tu chama de região norte, que vai nascer com a Espévia, em 1953. E, aliás, antes, em 46. 46, é 46, me parece. Que a Constituição ela vai estabelecer um percentual para investimento nas regiões. Então, é necessário definir os limites do que é que tu chama de região norte. Né? Aí, então, um bocado de estado queria fazer parte da região norte, que é ter o recurso. Mas isso fica muito mais explícito a partir de 66, com a Operação Amazônica. Na Operação Amazônica, o oeste do Maranhão vai fazer parte da Amazônia, o norte do Mato Grosso vai fazer parte da Amazônia, o que é hoje Tocantins vai fazer parte, o norte de Goiás, que hoje é Tocantins, vai fazer parte da Amazônia, porque queria se estender cada vez mais, queria se ampliar cada vez mais o tamanho da Amazônia, porque a ampliação significava a área que ia ser onde os incentivos fiscais iam chegar. Então, as pessoas elas queriam os incentivos fiscais. E como era para a Amazônia, então era preciso que elas estivessem na Amazônia. Então, houve toda uma briga no Senado, houve toda uma briga na Câmara dos Deputados para fazer os limites da Amazônia Legal. Da Amazônia Legal. Por isso que ela ficou praticamente, ela é mais da metade do Brasil. Mais da metade do Brasil. Né? Então, por isso que também é uma área onde impera tensão, disputa, conflito, né? Porque há uma heterogeneidade muito grande, né, de processo, de dinâmica. Né? Então, aí tu tem outro exemplo de como poder, política, poder e território juntos. Né? Porque, veja bem, não existe política sem base espacial. Né? Espaço e política estão juntos. Eles não são a mesma coisa, mas um anda de mão dada para o outro. Toda a política tem uma dimensão espacial e todo espaço, ele é um condicionante da ação política. Né? Então, eles estão juntos. Né? É difícil entender a anatomia do espaço se não considerar a dinâmica política. E é difícil implementar a dinâmica política se não considerar a anatomia do espaço. O problema é que, historicamente, a política ela desconsidera a anatomia do espaço. Né? Ela desconsidera a anatomia do espaço. A política, geralmente, ela trabalha com um nível de espaço, que é o espaço enquanto área. Né? Área. Né?
Então, todo espaço tem área? Tem. Porque todo espaço ele tem limite e extensão. Né? Ele tem área, limite e extensão. Todo espaço tem. Só que esse nível do espaço, esse nível areal do espaço, é insuficiente para definir a natureza do espaço. É insuficiente. Né? O problema é que, historicamente, ou melhor dizendo, desde a invenção do Amazonas, ou desde a invenção da Amazônia, o que é que se tem? A política e as relações de poder, elas reduzem o espaço a esse único nível, areal. Né? Areal. Né? Então, quando pega, por exemplo, quando o Henry Ford traz a Fordlândia, quando ele tenta trazer Fordlândia para cá, né? Quando ele tenta trazer Fordlândia para cá, para a Amazônia, o que é que ele vai pensar? Diz, não, lá tem muita matéria-prima, lá tem muita área, lá tem muita mão de obra, então basta só eu implantar minha fábrica e dizer que eu vou pagar um bom salário, que eu vou dar... ele vai ter direitos, ele vai ter vários benefícios, aí eu vou conseguir trabalhadores para a produção da borracha. Era essa a ideia dele. Era essa a ideia dele. Né? Por quê? Porque ele trabalhou com uma ideia areal. Ele desconsiderou a dimensão social do espaço e desconsiderou o espaço enquanto condição de existência. Então, quando ele desconsidera isso, o que acontece? Ele traz a fábrica dele, ele nunca veio na Amazônia, o Henry Ford, ele nunca veio. Né? Mas os encarregados dele, os gerentes, os emissários dele, eles vieram, negociaram com o governo do estado e começaram a construir a Fordlândia, a trazer a Fordlândia. O problema é que eles não contaram com uma coisa. Né? Onde eles foram implantar Fordlândia, eles desconheciam totalmente as condições edafoclimáticas da região. Eles não tinham noção da força da chuva, não tinham noção da força da selva, né, da força dos insetos, da força, eles não tinham nenhuma noção disso. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles acreditavam que se eles chegassem no lugar e oferecessem um bom salário, automaticamente eles teriam força de trabalho. Tá? Eles esqueceram de perguntar mais ou menos o seguinte: por que a dona Maria e o seu Manuel, que tem o seu sítio, que vivem no seu sítio, por que eles iam largar o sítio deles para ser empregado do Ford? Se no sítio deles eles tinham tudo o que eles tinham. Por quê? Né? Então, na Amazônia, ainda não havia ainda a interdição da terra. A terra ainda era algo abundante, as pessoas trabalhavam na terra, se as pessoas trabalhavam na terra, se as pessoas se sustentavam da terra, por que eu seria empregado do Henry Ford? Por quê? Então, o que acontece? Então, o que acontece? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer que vai entrar em crise porque também não tem mão de obra. Ninguém queria se empregar. Né? Então, tem um livro bacana que conta essa história, deixa eu pegar aqui rapidinho na minha estante. Que é tipo um romance, que é esse aqui, Fordlândia. Depois eu tiro uma foto e coloco no grupo. Né? Ascensão e queda da cidade esquecida de Henry Ford na selva, do Greg Grandin. Né? Aqui vai contar tudinho o processo. Né? É uma coisa muito interessante. E justamente vai contar como é que tu tens uma dimensão areal. Né? Como é que o Ford ele vem só pensando na dimensão areal. Tá? Como é que ele vem pensando somente na dimensão areal do processo e esquece das condições concretas de existência. Tá?
esquece das condições concretas de existência. Né? Esse é digamos assim, o grande equívoco dele. O grande equívoco não. Por quê? Porque, geralmente, o capital e a tecnoburocracia estatal, elas trabalham com uma dimensão do espaço, que é a areal. Tá? O espaço é a área onde o empreendimento será colocado. O espaço é areal. Tá? Por isso, aí eu vou falar uma coisa que pode até parecer heresia, tá? Por isso é besteira exigir do capital respeito ao meio ambiente, respeito ao modo de vida. Por quê? Porque não é essa a lógica dele. Entendendo? Tá? A lógica do capital é areal. Ele quer o espaço, ele quer uma área para implantar Belo Monte, uma área para implantar o Brasa do Norte, uma área para implantar Tucuruí, uma área para implantar Alcoa, uma área para implantar lá enfim, Carajás. Ele quer a área. Tá? Ele quer a área. Tá? Ele não está interessado com outras coisas. Por quê? Porque o capitalismo, ele só é capitalismo porque ele, para ele não tem natureza, o que existe é recurso natural. E para ele não tem ser humano, o que existe é força de trabalho. Tá? O que existe é força de trabalho. Então, é da natureza do capitalismo poluir, sujar e causar degradação ambiental. É da natureza dele. Por quê? Porque para ele não tem natureza. O que tem é recurso natural. Né? É da natureza do capitalismo transformar, sugar do ser humano até a última gota da sua força de trabalho. O país que tem a economia que mais cresce no mundo, que é a China, mesmo diante da pandemia, a China só cresceu porque ela não respeitou a natureza e não respeita o ser humano. É comum na China as pessoas morrerem trabalhando. É comum. Né? É comum na China níveis de poluição imenso. Tá? Então, se é capitalismo, ele polui, ele suja, ele desrespeita o meio ambiente. Tá? Então, esse ponto é fundamental, porque senão a gente vai querer, vai ter um discurso muito inocente de exigir que o capitalismo não polua. O dia que o capitalismo não poluir, não é mais capitalismo. Que a essência dele é poluir. O dia que o capitalismo não respeitar a força de trabalho, respeitar o ser humano, aí não é mais capitalismo. Né? Então, esse ponto é muito interessante, né? Porque para mostrar o quanto a relação entre poder, política e espaço eles estão juntos. E o quanto a tecnoburocracia estatal trabalha com uma dimensão do espaço, que é a dimensão areal. Para ele, o espaço é a área. É uma área. Então, o Lefebvre que vai dizer isso. O Lefebvre vai dizer que a burocracia estatal, a tecnoburocracia estatal, ela trabalha com uma dimensão do espaço, que é a areal. É a areal. Então, ela olha lá a bacia do Xingu e vai dizer assim, olha, nessa parte aqui é ideal para construir uma hidrelétrica. Essa parte que é ideal. Ela não quer saber se mora pessoas, ela não quer saber da diversidade do reino vegetal, animal e mineral, ela não quer saber disso daí. Ela vai pegar o quê? Ela vai simplesmente protar naquela área o complexo de Belo Monte. Mas o que é mais interessante é que ela vai protar naquela área o complexo de Belo Monte
primeiro ela plota o complexo do Belo Monte nos corações e mentes das pessoas do lugar. A plotagem, ela se dá primeiro ao nível da psicosfera, como diz o Milton Santos. A plotagem, ela se dá primeiro no coração das pessoas. Eu primeiro planto Belo Monte no coração da sociedade lá da região do Xingu. Eu planto que setores do comércio vão ganhar, que o comércio formal e informal vai ganhar, que o vendedor de completo vai ganhar, que as profissionais do sexo vão ganhar, que o traficante vai ganhar, que o setor de serviços vai ganhar, que o município vai arrecadar. Tá? Eu começo a semear a ideia de crescimento econômico, que vem naquele mantra lá, geração de emprego, renda e inclusão social. Eu semeio a ideia de que os indígenas vão ganhar, as associações sociais vão ganhar, a universidade vai ganhar. Tá? Porque eu começo a semear que é desenvolvimento, então é bom para todos. Aí isso faz com que Belo Monte comece a entrar no imaginário do lugar. E adentra o imaginário do lugar para ter pessoas que defendam Belo Monte. Aí se cria os comitês pró-Belo Monte. Aí se cria toda uma psicosfera de receptividade que vai apresentar Belo Monte como desenvolvimento. Né? Então, aí, eu passo a ter as condições da psicosfera, as condições psicológicas, digamos assim, as condições psicológicas para receber Belo Monte. Né? Aí Belo Monte vem. Né? Ah, mas então o senhor está dizendo que foi o lugar que trouxe Belo Monte? Não. O lugar, o complexo, a região do Xingu, é o lugar onde Belo Monte se estabeleceu. Mas quem decidiu quando Belo Monte vinha é o bloco no poder. Né? Aí envolve empleiteira, aí envolve uma série de coisas. Né? Mas que trabalhou com a ideia de areal, de espaço areal. Né? E por isso gerou tanto conflito, tanta tensão, tanta disputa, tanta distorção. Né? Porque se trabalhou com a ideia de areal, de espaço areal. Né? Tá dando para acompanhar? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Dá para seguir, então? Até o momento não, professor. Pode seguir. Ah. Então, aí a partir do momento que eu ligo a ideia de Amazonas ou de Amazônia a poder, política e espaço, quando eu faço a junção das três coisas, então, o que acontece? Eu começo, então, a observar a região enquanto regere, para falar do Bourdieu, né? Região enquanto regere, né? Regere, né? Então, a região, ela é definida, ela é delimitada pelo Rex, como diz o Bourdieu, o Rex. Né? Quem é esse Rex? Rex que ele fala, no caso, poder. Né? Então, a região, ela é definida, delimitada por e a partir de relações de poder. Né? Então, a região, ela é a resultante momentânea de relações de poder, de tensões de poder. Né? São essas tensões que vão fazer com que se projete diferentes perspectivas para a região. Se pense, ora,
o Amazonas, ora a Amazônia, de diferentes maneiras. Por quê? Porque o bloco do poder, o bloco no poder, ele vai se metamorfoseando. E ao se metamorfosear, ele também vai se metamorfoseando a ideia de Amazônia que lhe interessa. Que lhe interessa. Tá? Então, por isso que é importante colocar que a região aí, então, ela vai ser um sinônimo de regere, né? Quer dizer, de proposição que vai hegemonizar o lugar. Né? Então, por isso que a região, no caso, Amazonas ou a Amazônia, depois, ela vai ser palco de tensões, de disputa e de conflito. Por quê? Porque vai ser um espaço onde tem vários interesses conflitando. Vários interesses conflitando. Por exemplo, em 1600, a partir da chegada dos jesuítas, das ordens jesuítas na Amazônia, né, no século XVII. Os jesuítas vieram, e eles queriam monopolizar a mão de obra indígena. O colono, que veio também para a região, queria utilizar a mão de obra indígena. Né? Aí eu tenho duas leituras. Né? Duas leituras. Os jesuítas querendo colonizar e cristianizar, e catequizar, melhor dizendo, e o colono querendo a mão de obra indígena para transformar em agricultor, por exemplo. Então, eu tenho disputas. Tenho disputa. Jesuítas e colonos vão brigar todo o tempo. Vão brigar todo o tempo. Né? E os jesuítas vão sempre ganhar, vão sempre ganhar. Né? Por quê? Porque eles não trabalhavam, os jesuítas, eles não trabalhavam muito com a perspectiva da violência física. Era a violência simbólica deles. Era a violência simbólica deles. Então, se o colono matava o corpo indígena, o jesuíta matava a alma indígena. A alma indígena. Né? Ele matava a alma indígena. Então, ele vai tirar do indígena toda a cosmovisão indígena e vai implantar a cosmovisão do catolicismo. Né? Do catolicismo. Então, ele vai matar a alma do indígena, ele vai transformar esse indígena em aldeia, por exemplo, em aldeamento, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo que aldeamento, esses aldeamentos, de certa maneira, eles protegiam os indígenas das tribos inimigas. Em algumas vezes. Teve ocasiões em que tribos indígenas inteiras procuravam os jesuítas para que eles fossem aldeados. Eles estavam com medo de ser mortos por outros índios. Acontecia isso. Mas acontecia também de numa aldeia, o que é uma aldeia? É um espaço. É um espaço. Né? Aí nesse espaço podem ser colocados índios de tribos diferentes, mas podem ser colocados índios de tribos inimigas. Quando colocado índio de tribo diferente, não tem problema. O problema é quando coloca índio de tribo inimiga. Aí começa uma guerra. Tá? Mas o jesuíta era visto como protetor. Né? O jesuíta ele sempre se colocou contra a escravização do indígena. Sempre contra a escravização do indígena. E ele cresceu. Os jesuítas tinham um grande número de engenho, grande número de fazendas, grande quantidade de terra, grande quantidade de pecuária. Eles tinham muito riqueza. Né? Pega um bairro como Valdecães, aqui em Belém, por exemplo. Né? Valdecães era uma grande fazenda jesuíta. Né? O Marajó era praticamente todo dos jesuítas, o Marajó. Né? Então, aí
isso vai causar uma certa insatisfação do colono, porque o colono vai querer escravizar o indígena, e o jesuíta vai ser contra a escravização. Então, eu tenho disputa. Né? Então, a ideia de disputa é o que marca a região. Né? Então, numa região, não tem só um interesse, não tem só uma proposição, tem vários antagonismos. Né? Isso é importante. Então, é por isso que a região ela é sinônimo de relações de poder em conflito. Em conflito. Né? Isso é um ponto interessante. Né? Por quê? Se ela é se a região ela é palco e produto de tensão, de disputa e de conflito, é porque a região ela é demasiadamente heterogênea. Heterogênea do ponto de vista do reino vegetal, animal e mineral, heterogênea do ponto de vista dos modos societais, heterogênea do ponto de vista das atividades, heterogênea do ponto de vista da produção do espaço. Então, ela é heterogênea em demasia. Tá? Em demasia. Por isso que o Heraldo Maués, ele vai falar de uma outra invenção da Amazônia, né? O Heraldo Maués. E nessa outra invenção da Amazônia, ele começa o livro dele, o livro é um conjunto de artigos, né? E ele começa o livro dele dizendo o seguinte, que ele vai falar de uma outra Amazônia, né? Que a Amazônia ela é sempre conhecida pela sua biodiversidade. Mas o Heraldo Maués ele vai falar da sociodiversidade da Amazônia, né? Dos vários modos de vida que existem na Amazônia. Isso ele vai mencionar nessa outra invenção da Amazônia, que é um livro do Heraldo Maués, que justamente vai reconhecer essa heterogeneidade. Então, se há uma heterogeneidade, né, como se constrói, então, a ideia de região dentro dessa heterogeneidade? Né? Essa heterogeneidade. Então, esse é um desafio aos planejadores, ao desafio não só aos planejadores, mas também ao Estado. Né? Porque essa diversidade, em termos de modo de vida, ela também é uma diversidade do ponto de vista também das áreas da Amazônia, né? Então, as áreas de várzea, as áreas de terra firme, as áreas de floresta são extremamente heterogêneas. Né? Então, quando se pensa a Amazônia, numa perspectiva areal, se ignora toda essa diversidade. Aí, o resultado o que é? É conflito, é disputa, é tensão. Vocês já repararam que o conflito e a tensão eles vão surgir justamente porque as políticas elas vão privilegiar tão somente uma perspectiva de Amazônia, que é a ideia de área, somente a área. Né? Muito bem. A partir do momento em que nós concebemos a Amazônia enquanto uma região, entendemos por região regere, né? E nós entendemos a heterogeneidade dessa região, o que é que vai acontecer? Geralmente a região ela vai estar associada a um sentido, ela vai estar associada a um destino. Né? Ela vai estar associada a um sentido, ela vai estar associada a um destino. Por quê? Porque a ideia de região, de Amazônia, ela vai estar sempre associada a uma proposição de região. Sempre. E dentro dessa proposição de região, uma coisa que sempre acompanha a Amazônia é a ideia de fronteira. Né? Eu falei ainda há pouco da ideia de possessão maravilhosa. Né? Eu falei da ideia de possessão maravilhosa. Né? E essa ideia de possessão maravilhosa, nós podemos
traduzir como a ideia da ideologia da fronteira, como o João Pacheco de Oliveira fala. Né? O João Pacheco de Oliveira ele vai falar que a ideologia da fronteira, o que é? É um conjunto de vantagens que aparecem naquele lugar, ou que tentam atrair as pessoas para aquele lugar. Né? Então, o que faz com que imigrantes venham para a Amazônia? Né? O Samuel Benchimol vai dizer, olha, vai migrar ingleses, franceses, árabes, libaneses, sírios, japoneses, vão migrar para a Amazônia. Por que esse povo migra para a Amazônia? Né? Por que ele migra? Aí vem a história da ideologia da fronteira, né? Que é um conjunto de ideias que se cria em torno do lugar para atrair as pessoas para o lugar. Então, isso foi muito comum, sobretudo, no século XX. Né? Por que eu falo sobretudo no século XX? Não que isso não tenha acontecido anteriormente, mas no século XX, por exemplo, o Estado brasileiro, na época da Segunda Guerra Mundial, o Estado brasileiro, ele faz propaganda no Nordeste, tá? Com carro de som e tudo, para incentivar o nordestino a migrar para a Amazônia para trabalhar nos seringás, na economia da borracha, como soldado da borracha. Né? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho aí uma ideologia da fronteira. Eu tenho a fronteira apresentada como um conjunto de vantagens comparativas, né? Um conjunto de vantagens comparativas que vão, de certa maneira, que vão atrair para o lugar. Essa ideologia da fronteira, ela mobiliza. Ela mobiliza. Né? Vocês podem ver, por exemplo, na Amazônia, a Berta Beck ela vai falar isso muito bem, né? Na Amazônia, um projeto, só o fato de anunciar que o projeto vem, esse fato de anunciar que o projeto vem, já é um elemento de mobilização de mão de obra. Né? Ele mobiliza o lugar antes mesmo de se chegar a qualquer construção física, ele mobiliza o lugar. Né? Ele mobiliza o lugar. Ele arregimenta o lugar para aquele processo. Né? Então, por exemplo, o Carlos, que é um orientando meu, está estudando a ferrovia paraense. A ferrovia paraense ela ainda não saiu do papel, mas ela já conseguiu mobilizar os lugares para que esses lugares eles estivessem no percurso da ferrovia, por exemplo. Tá? Então, toda vez que se anuncia uma atividade, então esse anúncio ele mobiliza a força de trabalho para o lugar. Não é? Então, é isso que coloca a região associada à ideia de fronteira e uma ideologia da fronteira. Uma ideologia da fronteira, por quê? Porque se a região ela está associada ao bloco no poder, esse bloco no poder ele é heterogêneo. Ele é heterogêneo. Né? O que se chama bloco no poder? Bloco no poder é o seguinte: é um conceito que foi construído por um marxista chamado Nikos Poulantzas. Né? O Poulantzas é um grego naturalizado norte-americano, né? Que trabalhou. Ele foi o primeiro marxista a falar de formação territorial. Formação territorial, o Poulantzas, né? E o Poulantzas ele vai trabalhar uma premissa do Marx e do Engels no Manifesto Comunista. No Manifesto Comunista, o Marx e o Engels eles trabalham com a seguinte ideia: que o Estado moderno nada mais é do que o comitê para gerenciar os negócios comuns da burguesia. Né? Então, o Marx e o Engels entendiam que a burguesia ela era heterogênea. Então, ela
tinha predominantemente interesses antagônicos. Só que se esses interesses antagônicos prevalecessem, a burguesia uma ia comer o fígado da outra e acabaria que não ia ter dinâmica social. A sociedade não ia existir. Então, a burguesia ela vai ter, então, que eleger alguns interesses em comum para poder administrar a própria sociedade. E aí quem vai trabalhar esses interesses em comum é o Estado. Né? Então, dentro do Estado, tu tem interesses ligados à agricultura, à pecuária, à mineração, à educação, à saúde, né? à infraestrutura, né? Ao capital financeiro, vai ter N interesses dentro do bloco do poder. Né? De onde que vem esses interesses? Ora, funciona mais ou menos assim. Dentro da sociedade, tu tem esses vários interesses, eles se associam à representatividade política, de modo que o Estado ele passa a ser um comitê bastante heterogêneo de interesses, né? Então, esse é o bloco no poder. Aí, esse bloco no poder é que vai propor planos, programas e políticas para o lugar. Né? Aí, dentro desse bloco no poder, os vários segmentos estão brigando entre si para ver qual programa, qual política, qual projeto vai ser implantado no lugar. Né? Então, é isso que vai fazer com que a região seja o regere. Ela é o regere por quê? Porque ela é delimitada, em grande parte, pelas unidades de planejamento, mas é um regere também que ela manifesta o desejo de planos, programas e políticas do capital. Aí, por isso que do bloco do poder geralmente sai um destino, sai um sentido para a Amazônia. No momento, a Amazônia é vista como fronteira agrícola, no outro momento é vista como fronteira energética, outro momento é vista como fronteira da biodiversidade, outro momento é vista como espaço vazio. Né? Isso tudo são emanações do bloco do poder, são discursos do bloco do poder que tenta impor para a Amazônia um destino. Né? Que tenta impor para a Amazônia um destino. Né? Um destino, quer dizer, um sentido, uma função. Né? Então, por exemplo, não teria programa Grande Carajás se o bloco do poder não endossasse o programa Grande Carajás. Não teria uma expansão da pecuária do início da década de 70, por exemplo, toda a década de 70, não teria essa expansão da pecuária se o bloco do poder não permitisse. Né? E igualmente agora também, não teria toda uma reformulação do que se chama Código Florestal, por exemplo, se o bloco do poder não permite. Ele permite. Tá? Então, esse sentido está muito associado ao bloco no poder. Né? Ao bloco no poder. Certo? Muito bem. Então, com isso, o que a gente está dizendo? Né? A gente está dizendo que a gente não consegue, isso que a gente está falando de Amazônia é algo muito recente, que para compreender a Amazônia nós temos que compreender a relação com o mundo, porque o sentido de Amazônia sempre vem de fora, mas não que seja invasor, mas vem de fora porque encontra no Estado brasileiro condições que vão realizar esse projeto que vem de fora. Né? Então, a compreensão do que a gente chama de Amazonas ou Amazônia só pode ser feito considerando a relação entre poder, política e espaço, né? E que isso vai alimentar a ideia de sentido de Amazônia ou de ideologia de fronteira, né? E que essa ideologia da Amazônia, o sentido de fronteira, é muito construída no bloco do poder.
do bloco do poder. Né? Então, uma hora o bloco do poder concebe a Amazônia como fronteira agrícola, outra hora concebe como fronteira energética, outra hora concebe como fronteira da biodiversidade. Né? Isso tudo baseado numa ideia de espaço areal, né? Areal, que desconsidera a dinâmica social e desconsidera o espaço enquanto condição de existência. Né? Desconsidera por quê? Porque é da natureza do capitalismo trabalhar com a perspectiva areal e desconsiderar outras perspectivas. Né? Então, eu não estou dizendo com isso que em todos os cantos da Amazônia, eu não estou dizendo com isso que em todos os cantos da Amazônia predomina o capitalismo. Não é? Eu estou dizendo com isso o quê? Que o capitalismo é o modo de produção que hegemoniza na Amazônia. Né? Mas eu estou dizendo que na Amazônia existe N tipo de relações, N tipo de propriedade, N tipo de atividades econômicas que não são capitalistas, né? Mas que estão subordinadas ao capitalismo. Né? E aí, então, é preciso compreender a Amazônia dentro da sua formação territorial. Né? Quer dizer, dentro da formação do território. Né? Como é que um modo de produção ele vai se introduzindo ali na Amazônia e como é que ele vai dialogando com os modos que existem ali na Amazônia. Né? Por quê? Porque é da natureza do capitalismo ser hegemônico. Onde se estabelece, ele tenta ser hegemônico. Ele tenta hegemonizar. Tá? Hegemonizar significa subordinar todas as outras relações, à reprodução ampliada do capital. Tá? O capitalismo, ele não quer transformar todas as relações em relações capitalistas, ele não quer fazer isso. Mas ele quer que todas as outras relações se subordinem ao capitalismo. Há uma diferença muito grande. Tá? Há uma diferença muito grande. Tá? Então, na Amazônia tudo é capitalismo? Não. Não. Por quê? Porque o capitalismo ele tem dinâmicas diferenciadas, né? Então, tu tem aquele capitalismo de natureza mercantil. O que é o capitalismo de natureza mercantil? É aquele que o cidadão, digamos assim, compra uma mercadoria por um preço e revende pelo outro preço. Né? Então, eu compro com um preço e revendo ela por um preço maior, então eu tenho um capitalismo mercantil, quer dizer, eu tenho um lucro a partir do comércio. Né? Na Amazônia também eu tenho o capitalismo industrial. Qual é o capitalismo industrial? É aquele onde eu tenho indústria, né? Eu tenho a força de trabalho que trabalha naquela indústria. Aquela força de trabalho fica com o salário e a indústria fica com o lucro, com a mais-valia. Né? Eu tenho também na Amazônia o capital financeiro. Qual é o capital financeiro? É aquele onde o dinheiro gera dinheiro. Né? Então, o banco, por exemplo, quando eu estou emprestando dinheiro do banco, né? Então, eu empresto dinheiro do banco, o que é que significa dizer? Que o banco me empresta um dinheiro, mas eu tenho que pagar para o banco 2 dinheiros. Né? Eu empresto um do banco e tenho que pagar com 2. Né? Então, eu tenho dinheiro gerando dinheiro, sem nenhuma intermediação. Tá? Então, essa, digamos assim, são 3 fases honestas do capitalismo. Honesta e imorais, né? Elas são honestas, mas... Né? As outras faces desonestas do capitalismo é o quê? É o comércio sexual, é a exploração de drogas, é o comércio armamentista e é a corrupção. Né? É a corrupção. Então, esses outros quatro elementos aí é a fase imoral do capitalismo que
ele acabou incorporando. Ele acabou incorporando. Né? Ele acabou incorporando. Tá? Só que na sociedade não tem somente relações capitalistas. Né? As relações que o ser humano estabelece na sociedade, elas não são predominantemente visando a autopromoção. Elas não visam o ganho. Né? Nós temos na sociedade N tipo de relações que não visam o ganho. Tá? Ou vocês acreditam que só tem relação capitalista? Se tivesse só relação capitalista, gente, não teria doação. Não teria ação solidária, não teria doação de cesta básica, não teria. Não teria. Esse é um exemplo. Tá? Se fosse só capitalismo, só capitalista, a gente não teria endividamento. Por que não teria endividamento? Porque tu ia só comprar aquilo, só comprar quando tu tem dinheiro. Né? Mas a nossa ação com o dinheiro não é ação racional. A gente sempre gasta mais do que tem. É uma ação eminentemente irracional. Né? Então, no capitalismo, na sociedade, nós vemos o capitalismo, ele hegemoniza. Mas não quer dizer que ele é homogêneo, não. Né? Então, o boteco da esquina, tu vai dizer que o boteco que a Dona Maria, que é a tacacazeira da esquina, é capitalista? Tá? Só porque ela vende o tacacá? Não. Ela vende o tacacá porque ela não pode trocar tacacá por crédito de celular. Não pode fazer isso. Né? Não tem operadora que aceite esse tipo de relação. Apesar de que um dia, na Amazônia, por exemplo, no início da colonização da Amazônia, o salário era pago em peixe, por exemplo. O indígena trabalhava, por exemplo, e recebia em troca roupa. Tá? Então, né? Onde eu quero chegar? Que na Amazônia, apesar de ser hegemonizada pelo capitalismo, nem tudo é capitalismo. Tá? Senão a gente vai perder a dimensão da realidade. Vai perder a dimensão da realidade. Então, existe N povoados, N situações que você já deve ter se deparado aos montões, em que o que predomina não é uma relação capitalista. Não é uma relação capitalista. Tá? Com isso, o que estou dizendo? Estou dizendo que na formação territorial da Amazônia, apesar dela ser subordinada ao capitalismo, essa subordinação significa que dentro da Amazônia existe N tipo de relações que não são capitalistas. Está claro isso? Né? Então eu tenho a Dona Maria e o seu José, que tem um retiro de farinha. Eles trabalham nesse retiro com criança, inclusive. Né? É uma relação que não é capitalista. Mas eles vão colocar a farinha dentro do mercado. Aí quando a farinha entra no mercado e quando eles recebem o dinheiro em troca, então eles já estão adentrando, colocando aquela relação não capitalista em associação com uma relação capitalista. Estão fazendo isso. Né? Então é importantíssimo entender isso. Né? Senão nós vamos querer dizer que tudo é capitalismo. Aí se tudo é capitalismo, não tem a diversidade, não tem a heterogeneidade. Né? Se tudo fosse capitalismo, provavelmente o conflito seria maior. Seria maior. Por quê? Porque quando a gente fala que o capitalismo ele hegemoniza, né, e ele não é homogêneo, significa reconhecer que tem uma série de áreas que não são capitalistas. E ele quer se expandir para aquelas áreas. Né? Então, esse é um ponto fundamental do processo. Né? Muito bem. Muito bem. Agora eu queria ouvir vocês, o que vocês acharam digamos assim, eu paro aqui nesse momento. Aí eu queria ouvir vocês, o que vocês
tem alguma pergunta, alguma coisa sobre a exposição? Professor, boa tarde. É o Benita. O senhor falou que, numa das suas falas, né, o senhor falou sobre Milton Santos, que ele diz que o plantar se dá primeiro nos corações das pessoas. Trazendo como exemplo a construção de Belo Monte, onde os índios fizeram protestos e houve toda aquela comoção, né, na mídia. Na sua opinião, o senhor acha que esse plantar se deu na maioria das pessoas que estavam envolvidas, ou então na maioria das pessoas que habitaram a região do Belo Monte, e só esse pequeno grupo, né, que fez protesto e que tentou impedir essa construção, que estava fora desse plantar nos corações, como o senhor se referiu? Veja. Fala, Carlos. Boa tarde a todos. Queria perguntar o seguinte: você falou sobre o poder e a formação de um sentido para a Amazônia do poder, não foi isso? E evidentemente que o colega Benita falou sobre, acho que até a sociedade civil. Qual o papel da sociedade civil com o bloco de poder, né? E qual é o rebatimento disso na organização em que o bloco de poder define, onde o senhor falou que essa psicosfera, essa ideologia de fronteira, que o autor é Pacheco, como é o nome do autor, professor Pacheco, o nome todo do autor, você falou do livro? João Pacheco de Oliveira. João Pacheco de Oliveira, né? É o Caboclo e o Bravo, o nome do texto. Tá. Então, eu quero saber qual é esse de só assimilar essa psicosfera, tem uma agência a mais do espaço, na organização do espaço. Era isso. Muito obrigado. As duas questões elas estão associadas, né? Porque, veja bem, quem é que historicamente faz os movimentos sociais no Brasil? São os camponeses, né? Os camponeses. Os camponeses eles vão ter uma luta muito grande, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50, por exemplo, é justamente quando o Juscelino Kubitschek ele vai fazer os 50 anos em 5, não é? Ele vai trabalhar para que o latifúndio se metamorfoseasse em complexo agroindustrial. Então, o Estado ele vai criar condições para que o latifúndio ele se tornasse um complexo industrial, agroindustrial, né? Mas para o camponês não vai acontecer nada, tá? Aí esse camponês ele se organiza, ele protesta, ele vai dar origem às ligas camponesas que vão protestar, vão querer a luta pela terra, né? Porque esse camponês, a terra era o espaço da vida, era o espaço do trabalho. O que vai acontecer? Com o regime militar, essa luta pela terra é silenciada, né? É silenciada. Aí, durante o regime militar, a luta pela terra ela vai ser guardada dentro da igreja, dos setores da igreja, né? As comunidades eclesiais de base, os clubes das mães, as pastorais, né? Sobretudo da tradição da teologia da libertação, né? Quando tem abertura em 88, né? O que os partidos vão fazer? Os partidos eles vão recorrer a essas lideranças camponesas, a essas lideranças da cidade, a essas lideranças comunitárias, eles vão recorrer a essas lideranças
para que essas lideranças fossem candidatas a vereador, a deputado, a prefeito, a governador. Aí essas lideranças, elas vão, a maioria delas, quase 100% elas vão aceitar, e aí elas vão deixar os seus lugares órfãos de liderança. Tá? Órfão de liderança. Aí, então, quando essa liderança se transforma em vereador, em deputado, em senador, em prefeito, ou em assistente, ou em assistente do assistente do assistente do assistente, o secretário do secretário do secretário do secretário, ele deixa a sociedade civil órfã de liderança. Ele deixa a sociedade civil órfã de projeto. Aí, como ele foi para dentro do bloco no poder, seja partidário ou governamental, ele vai querer que o lugar dele, ele vai se transformar em correia de transmissão entre o interesse partidário, o interesse do bloco do poder e o lugar. Aí esse lugar, ele passa a não ter mais uma alternativa de poder, porque a sua liderança está dentro do Estado. Aí com isso, então, fica extremamente, entre aspas, fácil implantar qualquer projeto. Então, Belo Monte estava no horizonte da Eletronorte desde quando a Eletronorte foi fundada. Quando tentou se reerguer Belo Monte, com o nome de Cararaô, lá em 2005, por aí assim, houve um grande protesto, que não havia ainda as condições políticas para Belo Monte. Né? Mas quando o Lula ganha, ele vai dizer, eu vou construir Belo Monte de qualquer jeito. Por que ele vai construir? Porque as lideranças que outrora estavam com a sociedade civil, agora estão todas partidarizadas ou dentro do partido. Aí elas vão disseminar que aquilo é bom para todos. Aí eles vão fazer um trabalho de enraizamento de Belo Monte na psicosfera da região. Como se o destino da região do Xingu tivesse umbilicalmente associado a Belo Monte. Vai ter discordância. Vai ter quem fale contra. Vai ter protesto. Vai. E tem até hoje. Só que a esfera onde se decide é na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É no gabinete dos ministros, é no gabinete presidencial. E esses aí conseguiram hegemonizar a sociedade civil. Por quê? Porque conseguiram retirar da sociedade civil as lideranças dos representantes que poderiam apresentar um projeto alternativo e uma outra proposição de Brasil. E aí, então, ficamos órfãos de sociedade civil. Né? Ficamos órfãos de sociedade civil. Por que órfãos? Porque as nossas lideranças da sociedade civil, elas foram capturadas pelas estruturas partidárias e estruturas governamentais. Tá? Então, houve uma mistura de sindicato e partido, de associação e partido, de igreja e partido, de agremiação e partido. Né? De modo que tu não tem mais alternativa. Né? Eu sempre digo que o horizonte é refundar a sociedade civil, tá? Para que ela apresente a sua própria proposição. Né? Eu penso que é dessa maneira. E é por isso, Albenita, que a Belo Monte entrou no imaginário da região, porque ele conseguiu capturar a liderança da região, liderança de todas as cores, liderança de todas as colorações ideológicas. Ele conseguiu. Né? Conseguiu. Já pensasse, por exemplo, PMDB e PT a favor de Belo Monte? Não foi? Colocou à frente de vários interesses que aparentemente eram antagônicos. Não são. Né? Para mostrar justamente isso, tá? Do futuro do sentido de Amazônia. Né? Nesse aspecto. Né? Alguma outra pergunta? Professor? Diga. Assim, o senhor falou em ideologia da fronteira, né? Um texto aqui, entre aquele que o senhor pediu para ler, que é o Natureza como Representação da Amazônia, que é da Magali Bueno.
fala sobre a representação. A representação é também uma ideologia da fronteira, quando ela, essas organizações, ela fala nas ONGs, né? Ela fala do Estado, que vai criando as representações sobre a Amazônia. A representação ela vai adentrando é como se fosse um mecanismo específico, né? Maneira de agir, pensar quem mora na região, por exemplo. E aí, ideologia e representação são a mesma coisa ou são distintas? A ideologia ela tem suas representações. Tá entendendo? A ideologia é um conjunto de representações, né? As representações são as maneiras de como se apresentar uma ideologia, né? Então, por exemplo, quando tu apresenta a Amazônia como sinônimo de natureza, de certa maneira, tu está criando uma representação ideológica de Amazônia. Por que uma representação ideológica? Porque ela vai atender uma perspectiva, né? Então, quando fala ideologia da fronteira, fala de um conjunto de representações que fazem com que aquele lugar seja atrativo. Que aquele lugar seja atrativo e incentive as pessoas a ir para aquele lugar. Tá? Imaginou, por exemplo, o que faz... eu tenho que criar uma série de vantagens comparativas para incentivar com que paranaense, gaúcho, mineiro, paulista, venha para a Amazônia. Tá? Uma das representações que se cria é que a terra tem abundância. Então, ele vende 1 hectare de terra lá no Rio Grande do Sul e vem comprar 10 ou 20 aqui na Amazônia com o mesmo valor. Né? Então, a ideologia, a representação de natureza farta, de espaço vazio, tudo isso são elementos de um discurso de ideologia da fronteira. Né? Mas a gente vai pensar isso mais detalhadamente em outros momentos. Né? Em outros momentos. Né? Bem, alguma pergunta mais, gente? Não é pergunta, boa tarde a todos, professor. Não, eu sempre fico bem atenciosa quando falo de Belo Monte, né? Porque todas as informações são muito importantes e em relação à Amazônia, principalmente. No caso, porque eu estou desenvolvendo trabalho sobre isso. Eu gostaria que o senhor postasse o nome daquele livro que o senhor falou que é como se fosse uma história, um romance, alguma coisa assim, que fala da história da Amazônia. O senhor mostrou ainda. Eu vou colocar no grupo. Tá. Fordlândia. Isso, certo. Ok, muito obrigada. Então, dá para ser essa dinâmica, então? Né? Eu estou pensando em fazer também assim. Talvez não nessa semana, mas na outra. Aí fazer um dia em que eu exponho, aí outro dia eu delego para alguns de vocês expor texto, um tema sobre, para a gente interagir mais. O primeiro dia eu sei que é sempre um primeiro dia mais assim, digamos assim, de ouvir o que a gente tem para dizer, tudinho, né? Mas eu queria que vocês também interagissem, falassem, debatessem também. Tá? E, sobretudo, trazer para a reflexão de vocês, procurassem trazer para a reflexão de vocês, porque a disciplina, o objetivo é dar subsídio para a reflexão de vocês. Tá? Pode ser dessa maneira? Professor? Eu acredito que o debate seja interessante, né? Essa questão da delegação para uma determinada pessoa expor, eu acho que produz bastante conhecimento, acho que é bem legal. Sim, a gente vai... Tá ótimo. Professor, também não esqueça de colocar também o livro Possessão do Maravilhoso que o senhor mencionou também, por gentileza. Tá. Vocês façam eu lembrar, vocês colocam no chat lá para lembrar. Tá? Para lembrar. Tá? Aí eu acho que é isso, né? Eu acho que tá bom por hoje. A gente fala até às 18, mas enfim,
Eu tenho certeza que 1h30 está mais que bom de conversa, depois a gente vai levando com os textos do dia, porque esse é um mecanismo que cansa muito a gente. Esse é um mecanismo que cansa muito a gente, né? Eu espero que vocês tenham tido proveito, eu espero que vocês tenha sido momento de vocês tenham para refletir as coisas, né? E eu espero que não tenham perdido tempo, né? Uma pergunta referente aos textos que foram disponibilizados. Existe uma sequência de leitura daqueles textos na próxima aula ou é aleatório? Não, não. Os textos é para pavimentar a exposição. Vocês leem o texto e vocês vão saber mais ou menos por onde eu vou caminhar. Entendeu? Nós já chegamos no nível que a exposição ela não é a exposição de um texto, é a exposição de um tema. Tá entendendo? Então, o tema é esse aqui, a gente vai expor, aí vocês leem o texto para acompanhar a exposição. Aí vai chegar um momento em que a gente vai dizer assim, olha, no próximo encontro, fulano, trata naquele texto ali, pronto. Né? Enfim, é interessante ler o do Bourdieu, que é a identidade e representação, né? E ler também o texto da Fronteira, do César da Martins. Né? Interessante isso daí. Mas professor, só uma dúvida. Lá no SIGA, o período da sua aula está começando hoje e terminando hoje mesmo. Ela vai até quando a disciplina? São 60 horas, sei lá, vai eu vou ver direito, mas vai direto. Entendeu? Não termina hoje. É que está tendo um problema de ajuste dessas coisas, assim, né? Na graduação está mais fácil. Na graduação, uma disciplina que eu comecei na graduação dia 5 vai até o dia 21. Então, todo dia eu estou gravando para eles. Para vocês ainda está meio confuso isso daí, mas são 60 horas, tá, gente? Então, começou... aqui a gente conta como se fosse 4, porque 2 de preparação e 2 de aula. Você está entendendo? Conta dessa maneira. Tá? Uma outra dúvida. Como é que aconteceu o processo de avaliação da disciplina? A gente vamos conversar, mas eu acho que a gente vai colocar para elaboração de um artigo, né? Elaboração de um artigo, a participação e elaboração de um artigo, né? Um artigo que tenha relação com o trabalho de vocês, não vão inventar coisa que seja distante. Você não tem todo o tempo, então é para o trabalho de vocês. Eu não conhecia a Albertina, você é desse ano? Você é de Altamira, Albertina? Albenita, quer dizer, Albenita. É de Altamira? Professor, já ia dizer, é Albertina não, Albenita. Benita. Não, senão eu sou daqui de Belém, é porque eu entrei, quando eu ia fazer a minha matrícula, começou a pandemia e aí bloqueou tudo, eu não consegui fazer no tempo hábil. Certo. Tem outro que eu não conhecia, os outros eu conhecia, então praticamente os outros a gente conhece os outros, né? Professor, posso mandar um alô aí para um professor especial que está aí? Sim. Professor Milvio. Esse foi meu professor da graduação aí, viu? Foi? Tá bom, então. Foi na Faculdade de Gamaliel. Que bom, então. Estamos aí assistindo a sua aula em conjunto aí. Tá bom, então. Adriano, a gente vê por aqui, Adriano. Professor, eu não consegui... boa tarde, professor. Eu não consegui fazer a matrícula nesta disciplina, então eu não estou inserida no grupo. Eu solicitei, mas por algum motivo o CGA não aprovou, não sei como é que foi, mas não aparece lá no resultado da matrícula. Então eu vou fazer como ouvinte, se o senhor não se incomodar. Não, tranquilo, Velma, tranquilo. Tá. Eu tentei também homologar a tua matrícula, não consegui de jeito maneira. Pois é, não consegui. Tá, tudo bem. Tá tudo bem, vou fazer como ouvinte, ok? Tá bom, então, caríssimos. Então, bom descanso para todos. Até sexta, se Deus quiser, 4 horas. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde. Ai, a todos.